namorada, minha esposa Eva. Bom dia pra você, né? Fazendo a média, né? Love fazer a Story, média, né? Love Story. Você conseguiu, Santa Eva! Pois Santa E Eva! namorado que é namorado comemora antes, não espera o dia não, viu? Santa Eva, viu? Santa Eva. É a dica. Quem tira onda? Vamos lá, falar de coisa séria. A gente tá falando hoje dia dos namorados, mas também é dia de Santo Antônio, que tem fama de ser um santo casamenteiro, né? Como a gente não teria como buscar outras fontes, fomos em quem sabe, quem conhece, quem se comunica bem, é o padre Rodrigo Rios. Ele é diretor de comunicação da Arquidiocese de Maceió. Já vi você dando entrevista até no programa especial de São João, então também você já tá por dentro da onda, né? Essa história de Santo Antônio e santo casamenteiro tem realmente fundamento? Por que essa ligação com esse festejo tão importante? A gente sabe que o São João também tem uma ligação com o calendário aí da Igreja Católica, mas por uma coisa muito simbólica, a ideia da fogueira é algo a ser lembrado também, né, padre? Muito bom dia, sua bênção, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia, Thaís, e bom dia, Eva também, né? Se ela está nos escutando, parabéns, viu, por ter levado o Marcos Rodrigues, né, para o bom caminho, para fazer o SCC, o caminho da fé, né? Sou muito grato, Eva, um abraço, um grande abraço para você. Quem vê diz eu maltratava, né? Na verdade eu só não acreditava, estava distante, né? Mas deixa disso, vamos lá. Pronto, Marcos, sobre essa questão de Santo Antônio, então, de fato, dia 13 de junho é o dia em que nós celebramos este santo e ele realmente é reconhecido como santo casamenteiro. Por quê? Porque ele ajudou, né, algumas mulheres a pagar os seus dotes e assim terem um bom casamento. Houve uma que tem uma história assim que foi bastante interessante. Ela tinha muita dificuldade, né, para casar. Naquela época tinha essa questão da concessão dos dotes. E aí ele disse, olha, minha filha, faça o seguinte. Junto com o casamento, a família tinha que dar uma grana ao noivo, né? Isso mesmo. Mas não é para o noivo aguentar a esposa, é para começar a vida. Era para começar a vida. Tá, para começar a vida. E aí ele escreveu um bilhete e disse, olha, entregue a este comerciante que ele vai lhe dar uma ajuda. E aí nesse bilhete, quando ela foi entregar ao comerciante, estava escrito assim, né? Entregue o valor em dinheiro, né? Um valor em pratas, de acordo com o peso deste bilhete. E aí o comerciante aceitou aquela proposta, né? Já que Santo Antônio já era bastante conhecido, e resolveu pesar. Quando pesou, era um peso assim incrível, de 400 ciclos de prata. E diante disso, ele ficou impressionado por quê? Porque ele lembrou que havia feito uma promessa ao santo daquele valor e não havia cumprido. E aí, quando houve, né, o valor do peso, né, a quantidade de gramas, aí ele disse, meu Deus, eu tinha feito uma promessa ao santo e não cumpri. Aí, resultado, deu o dinheiro, né, essa quantidade de ciclos de prata, né, para aquela jovem, ela conseguiu fazer o casamento e aí a fama se espalhou. Todo mundo associou realmente Santo Antônio como o santo casamenteiro, né? Agora, por que dia 12, né? Eu explicava para algumas pessoas antes de começarmos essa entrevista, é o dia dos namorados. É o dia dos namorados, né? Certo. Por que essa ligação? Porque dia 12, hoje, dia dos namorados, e amanhã, dia 13, é dia de Santo Antônio, né? Então, por que isso? É porque, na verdade, para o mundo inteiro, o dia dos namorados é dia de São Valentino, que é o Valentine's Day. Né? Então, é o dia do amor, né? Não somente dos namorados, mas que os amigos podem dizer, né? Eu te amo um para o outro, pais para filhos, filhos para pais, né? Então, é o dia dos namorados no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil é o único país que não é neste dia. Mas por quê? Porque houve, né, uma grande dificuldade, né, no mês de junho de vendas, né, na área do comércio. E aí o setor, né, os lojistas, alguns empresários observaram isso. E aí conseguiram convencer o pessoal que trabalha com publicidade a fazer campanhas em relação a isso. Temáticas com esses dias dos namorados. Temáticas. Olha e aí só. resolveram fazer isso relacionado a Santo Antônio e estabelecer o dia dos namorados como sendo o dia anterior ao dia de Santo Antônio. Então, hoje no Brasil, nós só temos o Dia dos Namorados porque foi uma campanha publicitária, Isso. justamente para fortalecer o comércio local num mês que era fraco de vendas. E por causa de Santo Antônio, porque é o santo casamenteiro comemorado no dia 13. Tem uma outra tradição também, né, que é a distribuição do pão de Santo Antônio. Sim. Que é durante a festa de Santo Antônio na igreja. Como é que é esse momento? Isso mesmo, né? Porque Santo Antônio, ele é considerado um santo que olhou muito para os mais pobres, né?
Então ele fazia parte de uma congregação religiosa que era ligada a Santo Agostinho. Inclusive, a congregação de Santo Agostinho hoje é do Papa Leão XIV, né, que foi recentemente eleito. E aí ele deixou essa congregação para entrar na congregação dos franciscanos, que era recém-criada, São Francisco estava vivo, e era uma ordem que a gente chama-se mendicante, né? Então Francisco e seus companheiros, ele saiu pedindo, né, mendigando comida não somente para eles, mas especialmente para os mais pobres. Naquela época tem muita gente acometida pela lepra, muita gente doente, e aí não tinha condições de trabalho, de autossustento, e eles cuidavam dos leprosos, cuidavam dos mais doentes, dos mais pobres. Santo Antônio, então, mesmo vindo de uma família, né, muito nobre, a família dos Bulhões, em Lisboa, mesmo tendo estudado em grandes universidades, inclusive uma delas em Coimbra, Portugal, ele largou tudo isso para seguir a carreira religiosa e para entrar em uma ordem mendicante. E aí, o que é que ele fazia? Né? Por vezes, ele retirava, né, pães que era da cozinha do convento para poder entregar àqueles que eram mais pobres. Resultado, esse gesto fez com que também ele ganhasse fama, né, de ajudar os mais necessitados e distribuir-se os pães. E isso se estendeu assim pelo mundo inteiro. Tanto que, por exemplo, na minha paróquia, toda terça-feira nós temos um grupo que a gente chama assim, de Amigos de Santo Antônio. E aí todas as terças nós distribuímos, né, pães para 50 famílias necessitadas. Então pães, sopa, né, e também vários outros tipos de alimento. E fazemos um momento de oração a Santo Antônio. Então é algo que se espalhou pelo mundo inteiro e que continua até hoje ajudando muitos, muitos necessitados. Tudo bem, tá tudo muito bom, tem um pão e tal, mas a turma quer saber, principalmente quem encalhou, né? A simpatia. Pode fazer algo para Santo Antônio e pedir realmente esse encontro com o amor e para mudar esse status de solidão na rede social, de solteiro na rede social, onde é que entra essa bota de cabeça para baixo, mergulha na água, isso é crendice, claro, né? Mas o que é que, do ponto de vista de fé, quem está nos ouvindo, ele ou ela pode fazer para Santo Antônio, para quem sabe, né? O amado ou amada apareça saindo entre cinzas no meio da fogueira. Vai ser uma cena meio, né, de filme, mas como é que faz, padre? E aí? Primeiro, né, tratem o santo bem. Nada de colocar a imagem de cabeça para baixo, colocar dentro da geladeira, fazê-lo sofrer. Cobrir a cabeça. Realmente não façam isso, né? Porque eles são simpatias, não né? Não tem nada a ver, né? O que a gente pode fazer são o quê? São promessas, né? São pedidos. Então a gente acredita, né, que os santos, eles são intercessores, eles estão na presença de Deus, e por ter essa proximidade com o nosso Senhor, eles podem interceder a nosso favor. Então quando a gente pede ao santo, na verdade a gente está pedindo uma ajuda a ele, para que ele tome aquela causa que é nossa e apresente a Deus, né? E aí faça de fato uma intercessão, né? Colocar-se entre duas seções, entre mim e o próprio Senhor, entre mim e o próprio Deus. Então, Santo Antônio, ele serve como esse intercessor para aqueles que querem arrumar namorado, até mesmo um casamento, podem fazer um pedido a ele e fazer como se fosse um voto, uma promessa, né? Eu também gostaria de te oferecer algo, né? E como é que a gente pode, por exemplo, causar alegria a alguém que foi tão bom, né, como Santo Antônio, né? Fazendo algo que, por exemplo, seja de acordo com o seu pensamento, com a sua ideia, fazer uma caridade. A dos pães é uma boa ideia que você falou aí. Justamente. Não né? é? Porque você já tem as comunidades que têm data fixa para fazer a distribuição. Tem a certeza das famílias que vão estar recebendo. São famílias muito carentes, né? Muito pobres, e tem a ver com o propósito que ele fez também de ordem mendicante. Então, quer dizer, pode se agregar até um trabalho paroquial. Pode, sim. E muitas pessoas fazem isso, né? Eu faço uma promessa e aí faço uma obra de caridade que seria considerado difícil para mim, né? Mas eu faço em virtude disso, né? Há pessoas também que fazem de outras formas, como, por exemplo, tem uma paroquiana que ela queria muito se casar na igreja, né? E não conseguia, porque o marido era, sabe, muito difícil, muito difícil. Ela pedia, não conseguia, pedia, não conseguia. E aí ela se mudou justamente para uma comunidade dedicada a Santo Antônio. Ela disse: Santo Antônio, me ajude. Se for, no próximo ano, eu fico responsável pelo andor do santo. E aí enfeitar o andor. Enfeitar o andor do santo, né? E carregá-lo, né? Caramba, velho. E aí, de fato, ela conseguiu, se casou na igreja e no outro ano já estava pagando essa promessa. Olha só. Ela foi até uma das entrevistadas, né? Quando houve aqui
na Gazeta. E mostrou a cara do marido? Mostrou a cara. E hoje ele participa da igreja, já pensou? É quem carrega o andor. Botava ele pra carregar. Tá vendo aí, Thaís? É uma história É boa. só ela que paga a promessa? Tem que botar. Quando você se casa, você divide tudo, até as promessas. Mostraram a figura. O cara resistente a estar na igreja. Mostraram a figura. E de fato, né, graças a Deus deu tudo certo. Ela se casou. Então tem muita gente que faz esses pedidos e consegue de fato. A sua comunidade, além dessa ligação com a solidariedade, a questão dos pães, faz alguma atividade ligada a São João? Vocês fazem alguma quermesse, alguma coisa lá? São João, assim, por que que São João... Quando eu falo São João, eu digo esse período junino, né? Aí isso, você vê... isso. Nós temos 4 santos que são considerados juninos, né? Então nós temos Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. São Paulo, na verdade, é o mais esquecido de todos. Pois é, nem São Paulo é comemorado. Coitado. Aí a gente acaba... Mas é no mesmo dia de São Pedro, dia 29 de junho. Mas são os 4 santos que nós consideramos os santos juninos, né? Mas São João, ele é o mais celebrado por quê? Porque lá nas Sagradas Escrituras nos diz que o nascimento dele iria causar grande alegria. Então, por conta disso, as pessoas festejam bastante. É claro que a alegria no Nordeste envolve tudo isso que é folclórico, né? Então faz a festa, fogueira e tantas outras coisas, né? Mas justamente por conta dessa alegria. Lá nós fazemos todos os anos o arraiá, né? Justamente na proximidade a São João. Então aproveito já e convido as pessoas a participarem, né? Vai ser que dia? Dia 21, na Escola Estadual Maria Ivone, a partir das 19 horas. Teremos várias atrações. Que é a Maria Ivone, a escola? Escola Estadual Maria Ivone, que fica no conjunto Inocope, Inocope, na parte alta da cidade, ali no bairro Cidade Universitária. Então, dia 21, a partir das 19 horas, a gente vai ter a banda da Polícia Militar tocando aquele forrozinho para animar as pessoas, né? E levando as pessoas para lá. Não é cachaçada não, viu? É festa católica, viu? Tudo de leve. Não vá pensando não, subir no carro, ficar rodando a camisa, não tem isso não. As festas da paróquia têm outro nível, né? Principalmente comandadas aqui pelo padre Rodrigo Rios. Foi uma descoberta da Ana Cláudia Almeida para falar desse dia 12, né? E principalmente, não sei porquê, né? Essa moça fez uma promessa no passado, foi pagar na Bahia. Ela já sabe. Já. Tá todo mundo na rede social. Fez a promessa no passado, foi pagar na Bahia, entendeu? Agora ela tinha que ir em 12 igrejas. Parou na terceira, botando aquelas fitinhas de Bonfim. Padre Rodrigo Rios, obrigado pela sua presença. Sempre comunicação fácil e, claro, com a paróquia aí sob o seu comando. Um abraço para todos os paroquianos. Você que fez a promessa. A senhora teve sorte. Não dissemos o seu nome, nem o nome do seu marido, mas na próxima, aguarde, viu? A gente vai trazer essa história. Um grande abraço, sua bênção final aqui. Aproveitando a sua presença, sei que você gosta, vai atingir com as suas palavras milhares de pessoas nesse momento. Fica à vontade, Padre. Então agradeço Marcos, agradeço Thaís, Iane, a todos aqueles que trabalham conosco na Rádio Mix, né? E que nosso Senhor de fato possa lhe abençoar, né? Aproveite esse momento, você pode, onde você está, inclinar a sua cabeça, porque a presença de Deus chega até você, independente do local em que você esteja. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, aí, bom amém. dia, Valeu. bom dia dos namorados, bom dia de Santo Antônio para todo mundo. E um abraço, Eva, você conseguiu. Valeu, Santa Eva, parabéns, Eva. Olha, Thaísa. Vamos lá, 7h40.